Pode não parecer, mas o céu noturno nem sempre foi como costumamos a ver todas as noites. Houve certas épocas em que algumas estrelas estavam em posições diferentes e, ainda pior, algumas sequer existiam. Agora, a partir dessa informação, faça uma reflexão mental. Como uma nova estrela aparece no céu? Ela nasce do nada? O brilho só começa a ser visível e pronto? São perguntas bastante válidas, uma vez que não vemos estrelas diferentes no céu noturno. São sempre as mesmas, dependendo da época do ano. No vídeo de hoje vamos entender como as estrelas aparecem no céu noturno da Terra. Antes do vídeo seguir, deixa eu pedir a você que está chegando agora aqui no Mistérios do Espaço para deixar a inscrição aqui embaixo. É muito rápido e fácil e você ajuda o projeto a chegar no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Tomando algumas das estrelas mais famosas do céu como exemplo, Sirius ou Betelgeuse, para exemplificar, possuem cerca de 230 milhões e 10 milhões de anos respectivamente. Isso quer dizer que em um momento relativamente recente da história do universo, ambas simplesmente não existiam no céu da Terra. O céu noturno, observado por nossos ancestrais mais distantes, era, portanto, diferente do que conhecemos hoje, ainda que a olho nu isso pareça difícil de imaginar. Antes de Sirius nascer, a região que hoje abriga essa estrela era ocupada apenas por pontos mais tênues, invisíveis sem instrumentos. Já Betelgeuse, apesar do seu aspecto antigo e avermelhado, é uma estrela jovem em termos cósmicos, surgida quando a Terra já havia passado por inúmeras transformações geológicas. Seu brilho alaranjado de hoje marca o ombro de Órion e é resultado de processos estelares intensos e relativamente recentes. O nascimento dessas estrelas está longe de ser um evento súbito aos olhos da Terra, uma vez que estamos falando de grandes nuvens moleculares no espaço entrando em colapso, e esse colapso pode levar milhões de anos. Por muito tempo, a estrela jovem ela é basicamente envolta por um casulo de poeira como esse aqui, formado basicamente por uma alta concentração de hidrogênio e outros gases, como hélio, por exemplo. Além disso, mesmo após começarem a brilhar de fato, essas estrelas ainda precisam chegar até nós, digamos assim. A luz de Sirius leva cerca de 8,6 anos para alcançar a Terra, enquanto a de Betelgeuse viaja por mais de 600 anos antes de ser percebida pelos olhos humanos. Assim, ver uma estrela no céu é sempre observar um retrato do passado, um instante congelado da sua história luminosa. Tudo isso nos lembra que o céu não é estático nem eterno em sua aparência. Ao longo de milhões de anos, estrelas surgem, envelhecem e desaparecem, redesenhando lentamente o mapa celeste. Mas pare para pensar, como foi o momento em que essas estrelas apareceram no céu? Foi um brilho súbito? Foi algo gradual? Para entender, vamos a fundo em como as estrelas se formaram. Elas nascem em imensas nuvens de gás e poeira espalhadas pela galáxia, conhecidas como nebulosas moleculares. Essas regiões são extremamente frias e densas, em comparação com o espaço ao redor, compostas principalmente por hidrogênio, além de hélio e traços de elementos mais pesados. À primeira vista, parecem escuras e silenciosas, mas escondem os verdadeiros berçários estelares do universo. À medida que o material se aglomera, a densidade aumenta e a nuvem se fragmenta em vários núcleos menores, cada um com potencial para formar uma nova estrela. Durante o colapso, a matéria cai em direção ao centro do núcleo e se aquece progressivamente. Forma-se então uma protoestrela, ainda envolta por um disco espesso de gás e poeira. Nesse estágio, a estrela ainda não brilha de fato. Sua energia vem principalmente da compressão gravitacional. Com o aumento contínuo da temperatura e da pressão do núcleo, a protoestrela chega então a um ponto crítico, o início da fusão nuclear. Quando os átomos de hidrogênio sofrem pressão suficiente para se fundir, eles então formam átomos de hélio. E isso, claro, gera uma quantidade de energia simplesmente descomunal. É nesse momento que a estrela entra no que chamamos de sequência principal. E então ela começa a fundir cada vez mais elementos, emitindo, portanto, muita luz. Mas aqui a estrela ainda está envolta por muito gás e poeira, e seu brilho ainda não é visível de forma externa com muita
clareza. Do ponto de vista terrestre, estrelas não aparecem do nada no céu noturno. O que acontece é um processo lento, gradual e profundamente ligado tanto à evolução da própria estrela quanto à forma como sua luz consegue chegar até nós. Durante milhões de anos, uma estrela em formação pode simplesmente não existir para o observador humano, mesmo que o processo físico já esteja em andamento em algum ponto da galáxia. Enquanto a estrela ainda está imersa em sua nuvem natal de gás e poeira, sua luz é bloqueada e absorvida pelo próprio material que a originou. Para quem observa da Terra, aquela região do céu permanece escura ou aparentemente vazia. Não há um instante dramático em que uma nova estrela acende diante dos nossos olhos. Há, na verdade, um longo período em que a estrela começa a escapar aos poucos, tornando-se gradualmente detectável. Entre esses extremos, há uma zona cinzenta de transição. Em que momento podemos chamá-la de estrela? Quando a nuvem de hidrogênio fica limpa o suficiente para a luz escapar, quando a fusão nuclear começa no núcleo, ou quando a energia liberada pela fusão finalmente equilibra a gravidade e interrompe o colapso. Cada um desses critérios marca uma etapa importante, mas nenhum deles representa sozinho um nascimento observável e definitivo. Tomando Sirius como exemplo, ela simplesmente não apareceu do nada no céu da Terra. Apesar de que seu processo de formação basicamente foi muito curto em escalas cósmicas, aproximadamente 230 milhões de anos atrás. Para quem pudesse observar aquela região do céu naquela época, apesar de que não existiam humanos ainda, veria basicamente uma região escura sem aquele ponto brilhante muito específico iluminando aquela região do céu noturno. Depois que a fusão nuclear se estabeleceu em seu núcleo, Sirius passou a emitir energia de forma estável, mas ainda levou milhões de anos para dispersar completamente o gás e a poeira a seu redor. Somente quando essa vizinhança ficou limpa o suficiente é que sua luz pôde viajar livremente pelo espaço e se destacar no céu terrestre. Não foi um surgimento repentino, mas um aumento lento de brilho ao longo de eras. Além disso, fatores geométricos também importam. Sirius faz parte de um sistema estelar que se move pela galáxia, e sua posição em relação à Terra muda e já mudou ao longo do tempo. Houve épocas em que ele ainda não ocupava a região do céu onde vemos hoje, e sua distância relativa também influenciou o brilho aparente. O céu noturno, portanto, não muda apenas porque estrelas nascem, mas porque elas se deslocam. No fim das contas, haverá um ponto no passado em que podemos afirmar com segurança: Sirius não era visível no céu noturno, e haverá outro em que podemos dizer: agora sem dúvidas, ela brilha no céu. É algo muito, mas muito lento e gradual. É nesse momento que o céu noturno mostra que ele muda silenciosamente e de forma bastante lenta. Ao longo de eras, ele vai se transformando e novas gerações vão vendo um céu noturno completamente diferente do que temos nos dias atuais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!